Pessoal, bom dia. Eu sou Oswaldo, do Lacense Costa. Olha só, primeiro parabenizar o trabalho do Arthur. Arthur, excelente trabalho. Muito obrigado pelo seu trabalho, parabéns. E assim, trazer umas duas reflexões básicas. A primeira é a seguinte, olha só. Arthur falou muito sobre a questão de ter base. Eu acho imprescindível. Não é importante, nem é fundamental, é imprescindível. Base. E aí vão dois recados para essa questão de base. Primeiro, fazer uma pergunta aqui para vocês verem como a gente tem furos no nosso movimento espírita. Quem já leu o livro A Caminho da Luz? Levanta o braço. O braço, não é o dedo, não, o braço. Isso, com vontade. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bom, no universo aqui de 40 a 50, 10 pessoas. Olha só, como é importante esse livro, ele é fundamental. Por quê? Aí vai para a segunda questão que eu quero colocar aqui. Para que a gente tenha base, a gente tem que ter conhecimento histórico. E, infelizmente, o movimento espírita não tem conhecimento histórico da origem do espiritismo. A gente estuda os 5 livros da codificação. Nenhum deles fala sobre a história. Estou falando de história do espiritismo. A gente entender por que o espiritismo ele vem no século XIX, entender por que ele vem no contexto da Revolução Industrial, entender por que se deram 2 grandes momentos mediúnicos nos Estados Unidos e na França. Por que na França e por que nos Estados Unidos? A gente sabe responder a isso, a gente tem base para isso. Muito importante, pessoal, o estudo. O estudo, olha, o que me trouxe para o espiritismo não foi fenômeno. Inclusive, no Livro dos Espíritos, no qual tem grande contribuição de Santo Agostinho, ele fala que não há mais fenômeno. É estudo, é ação, é trabalho. Mas aí vai a terceira crítica que eu tenho ao nosso movimento. O nosso movimento, ele prioriza a questão religiosa. Nosso grande erro está aí. Espiritismo não é religião, é um movimento baseado em 3 grandes pilares: a religião, a filosofia e o quê, pessoal? Vá para os centros e você vai ver exatamente a prioridade sobre religião. E a gente peca exatamente aí. Precisamos, para ter base, a gente precisa sair dessa perspectiva de só religiosidade, investir no conhecimento filosófico e ter uma base histórica, entender por que a gente é espírita. Tem que ter base histórica para isso. Queria fazer essas reflexões para entender os 5 livros da codificação. Precisamos entender a história que tem antes deles. Obrigado. Obrigado. Obrigada, Oswaldo. Deus te abençoe. Bom, já temos algumas perguntas. Emanuel pode passar a primeira. A primeira pergunta é para os 3, e aí a gente vai dando a oportunidade para cada um responder, ou então quem se sentir mais à vontade. Essa pergunta surgiu, creio que foi por conta do momento em que Arthur falou que Kardec negou até uma mensagem que teria ali como autoria de Jesus, né? E aí a pessoa colocou aqui o seguinte para a gente. E eu também já tinha percebido isso e eu achei interessante. Vamos fazer como primeira pergunta. Sim. Pediram para dar um aviso. Quem for beber água, adote seu copinho e fique segurando ele com muito carinho, como se a gente fosse o mentor espiritual dele, cuidando dele, até o final da reencarnação. Porque cada vez que a gente for tomar água, o calor está grande, né? A gente sabe da sustentabilidade, né? A poluição do meio ambiente e tudo mais. Mas vamos lá. No livro dos médiuns, lá no finalzinho, onde tem lá mensagens apócrifas, há uma mensagem que está transcrita, né? Também no Evangelho segundo o Espiritismo, e tem lá como autor da mensagem Espírito de Verdade. Creio eu que é a mensagem, o advento do Espírito de Verdade, e essa mensagem tem ela bem parecida lá no Mensagens Apócrifas, no final do Livro dos Médiuns. Só que no Livro dos Médiuns está lá assinado como Jesus.
E aí a pessoa quer saber qual teria sido a mudança de Kardec, ou a equipe que trabalhava com Kardec, ao publicar essa mesma mensagem no Evangelho segundo o Espiritismo, tirar a autoria da assinada como Jesus e colocar como Espírito da Verdade. Primeiros que reencarnaram primeiro. Eu não sei por que direcionaram para mim. Mas depois do comprometimento do nosso amigo, né? Porém, nós estamos, todos nós, convidados a refletirmos juntos, né? Aqui ninguém sabe mais do que ninguém, todos nós somos comprometidos a estudar, primeiramente, e todos nós temos que abrir a mente, inclusive para outras ilações que venham, mesmo as mais estapafúrdias que possam ser, e evidentemente a gente direcionar para uma coerência, porque o que a doutrina espírita convida a cada um de nós é a coerência doutrinária. Apenas e tão somente a coerência. Mas, sobre essa questão, há uma preocupação, às vezes, excessiva, com nomes, com personalidades. Jesus, Allan Kardec, mas principalmente o Espírito de Verdade. Inclusive aquela questão, o Espírito de Verdade seria Jesus? Quem acha que sim, levanta a mão. E quem acha que não é? Pode fazer assim. Aí não vem nada, né? Seria a mesma coisa? Será que tem a ver com a questão? Veja. É indiferente? Né? Muitas das vezes, nós fazemos a confusão justamente por desconhecimento daquilo que se chama direcionamento espírita, pela orientação espírita. Onde é que a gente viu pela primeira vez alguém falar sobre o Espírito de Verdade? Onde é que foi na codificação? Oi? Na própria codificação, vocês dizem? Né? Mas quem lembra, veja, e a gente deve muito ao trabalho da esposa do senhor Allan Kardec, quando nos ofereceu o quê? Obras póstumas. Não foi? E lá tem um diálogo que antecedeu. Veja, todo o conteúdo espírita foi um diálogo com Kardec, com o próprio Espírito de Verdade. Foi ou não foi? E vocês lembram a preocupação dele? Primeiro ele teve preocupação, desculpe a gente estender um pouco, mas ele teve a preocupação porque o Espírito de Verdade, independente de quem seja, Jesus ou não, ele colocou para ele o que seria a tarefa dele. E teve um momento que ele aceitou. É notável, assim, a humildade de Kardec. Ele se reconhecer incapacitado, veja mesmo. Até o ponto dele dizer, e se eu falhar? Preste atenção o que o Espírito de Verdade diz. E tu acha que uma ideia como esta, Deus iria sentar sobre o ombro de um único homem? Se não for por ti, será por outro. Nós temos uma sorte muito grande, porque Kardec aceitou, independentemente dele reconhecer com capacidade ou não. Inclusive, ele diz, ele percebia que havia pessoas com mais capacidade do que ele. Eu até acredito que não. Não é? Mas isso reflete a responsabilidade dele. Porque se Kardec, no caso, falhasse ou não aceitasse, ela viria de todos eles, mas poderia retardar o surgimento dela ou não. Mas preste atenção agora sobre essa questão de nomes. Ele fez a pergunta. Mas eu tenho que me dirigir a ti. Como é que eu devo me dirigir? Preste atenção no que ele disse. Ele diz assim, para ti. Ele disse, para ti. Poderia ser para outra pessoa. Poderia ser para meu amigo Francisco. E a resposta fosse diferente. Para ti. Chamar-me a
verdade. Preste atenção agora, esse diálogo é muito importante, porque às vezes a gente se apega muito a nomes e esquece o que o próprio Kardec, como pesquisador, nos disse. A gente tem que se apegar ao conteúdo. É comum a gente exigir de alguém, como está aqui na pergunta até, o espírito tem que dizer o nome dele. Às vezes a gente constrange a pessoa, não quer dizer o nome, não quer se identificar. Com o tempo a gente vai chegar até isso, mas preste atenção para a gente não se alongar muito. Ele disse: para ti chamar-me a verdade. Aí Kardec disse: a alusão à verdade, ele não se referiu? Seria a verdade que eu procuro? O Espírito de Verdade não disse é. Ele disse: pode ser. Porque cada um tem uma verdade. Existe a verdade, ela tem 3 aspectos: a minha, a do outro e a verdadeira. E nós ainda estamos muito procurando o quê? A verdade. A gente fica preocupado, e há até alguns espíritos que pensam que o Espírito de Verdade é propriedade do Espiritismo. Há 200 anos atrás, tá? O homem que instituiu, o pensador que instituiu a razão, o Espírito de Verdade se comunicava com ele e utilizava o nome de verdade. O nome de verdade não é propriedade do Espiritismo. Embora no Espiritismo contenha verdades. Por quê? Porque o Espiritismo está na própria lei da natureza. Então, se era Jesus, não, se está numa comunicação chamada apócrifa, mentirosa, não era Jesus. Se está no Evangelho, Kardec colocou, autêntica. Agora, será que a gente já observou o conteúdo das duas para aferir? Pelo menos é sempre a minha posição, porque a gente fica procurando muito se era Jesus, há até discussões no movimento espírita, mas aí a gente tem que se preocupar mais com o que Jesus fez. Não é? E procurar. É como Gandhi, sem ser cristão, ele percebeu a importância, o quanto Jesus representou para a humanidade. E Jesus, ele precisou apenas o quê? O Sermão da Montanha. E disse: se perdesse todos os ensinamentos, seja o que for, e a humanidade ficasse apenas com o Sermão da Montanha, nem assim ela ficaria perdida. E sabe o que foi que ele fez? Um homem que só teve sofrimento com aquele chamado cristão, quando ele leu o conteúdo, ele disse: como é que pode uma árvore dessa dar os frutos que eu conheço? E tem mais, ele que faleceu sendo assassinado por um religioso fanático indiano, não foi? Por conta de religião, ele teve a coragem de colocar Jesus na sua tenda. Jesus, 2 pontos. Só ele é a salvação. E aí? Aí foi ele também que dizia. E quando os indianos vinham querer beijar os seus pés, ele dizia: melhor do que beijar meus pés é tentar fazer o que eu faço. Então, antes de nos preocuparmos com nomes, com conteúdos, nos preocupemos com a mensagem que Jesus deixou. Isso são minhas observações. Os outros vão responder também, e eu posso fazer outra pergunta. Ô Arthur, Oi. tem muitas perguntas interessantes aí. Não, perfeito. Eu só vou dar só uma sugestão. Nessa parte lá do livro dos médiuns, lá no final, nas mensagens apócrifas, a gente já viu uma nota. O primeiro parágrafo da nota é bem interessante. Então, depois procurem lá no capítulo 31, tá? Pode falar. Quer falar? Responde aí. Bom, muito bom dia a todos. Eu sou o Wilson e antes de entrar no debate da questão, deixa eu dizer que não estou aqui por mérito próprio, mas com uma função em particular. Eu estou como representante da Federação Espírita Pernambucana, no que é uma felicidade imensa dessa instituição,
porque já não existe mais fronteiras entre o movimento espírita. Então, há muito mais do que a presença de um espírito reencarnado. Há a fusão de ideias, que em tempos atrás, por alguma necessidade, porque nada que existe não existe por uma necessidade, já se confrontaram, mas que hoje, graças a Deus, ao trabalho do presidente da Federação Espírita Pernambucana e da Comissão Estadual de Espiritismo, Washington Pereira da FEP e Carlos Cardoso da CEE, essas últimas barreiras estão derreando, o que é muito importante para o movimento, que é único, porque o planeta Terra é único, porque o pastor é uno apenas. Nos momentos mais dolorosos em que os cristãos iniciais, amigos do Cristo, sentiram a pressão da sua ausência, até hoje sentimos. Jesus disse-lhes: não se turbe vosso coração, que eu pedirei ao Pai que envie um Consolador. Esse Consolador é o Espiritismo. Quem fala por ele, quem está autorizado pelo Cristo a falar. Usar este ou aquele termo somente com autorização do Mestre. Se passa aqui no detalhe das comunicações, um evento que nós observamos nas mesas mediúnicas. Espíritos utilizar o nome dos seus mestres, dos seus diretores. Então, é natural que vários e vários espíritos utilizem com autorização o nome de Bezerra de Menezes, sem que absolutamente sejam o Dr. Bezerra de Menezes. Que possam se passar pelo nome de Bezerra de Menezes, dizendo o mesmo que Bezerra de Menezes. A pergunta, portanto, é: quem de nós tem autorização para utilizar o nome de Jesus e falar por ele? E agir por ele? Então, não nos preocupemos, como disse Francisco, como lembrou Arthur, se este ou aquele Espírito é o próprio Jesus, porque toda a verdade que chega aos teus ouvidos, chegam por Jesus, sejam ditas por Wilson, por Francisco, por João, por Arthur ou por Manuel. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. O que isso significa? Que não há verdades que não passem pelo Mestre Jesus. É respeitável o esforço intelectual que temos de comparar mensagens, de especular cientificamente os conhecimentos, mas percebamos o que dizem as mensagens. Elas dizem a mesma coisa. Se ora não foram ditas pelo próprio Cristo, são palavras do próprio Cristo. Como dirá Paulo às comunidades dos primeiros cristãos: já não sou eu mais que vivo, mas é o Cristo que vive em mim. Então, fora Jesus ou algum espírito em que o Cristo vive nele, a função é literalmente a mesma. A pergunta agora é para Arthur, foi direcionada para ele, e a gente colocou agora em seguida porque tiveram mais duas perguntas também no mesmo teor, no mesmo tema, que é falar sobre o ingresso do jovem, do adolescente, nas reuniões mediúnicas. E a gente falou sobre isso ontem, lá no encontro do NEM com a G2, 4 e 12. Surgiu essa dúvida. Porque na época de Kardec, quem assistiu o filme, ou quem já leu as biografias de Kardec, vai ver que muitas das médiuns que trabalhavam com Kardec eram mocinhas, né? Eram jovenzinhas. E aí a pessoa pergunta assim, né? Para Arthur, muitas mudanças ocorreram desde a época de Kardec até os dias atuais. Enfatize, por favor, qual a idade adequada para um jovem, para o ingresso de um jovem, né, devido às questões de conhecimento, de doutrinário, tudo isso, nas reuniões mediúnicas. E as outras perguntas têm esse mesmo teor, né, falando também com que idade já pode autorizar que um adolescente adentre as reuniões mediúnicas para se trabalhar a mediunidade. Quando a gente fala do ingresso de jovens, né, de adolescentes na atividade, é muito mais uma questão de verificação dessa harmonia espiritual dessa criatura
para adentrar a esse grupamento. É verdade que a nossa idade de adolescência, a gente está muitas vezes ligado a outros valores, quanto criatura em desenvolvimento, e é difícil, muitas vezes, salvo exceções, a gente ter o comprometimento com essa atividade, que é uma atividade muito grave, a atividade mediúnica, né? Então, muito mais do que a gente ditar uma regra com relação à data, ou a um ano, né, específico, olha, a partir de 12 anos. Isso é muito relativo, porque imagine que a gente tem adultos que ainda hoje não tomaram ciência da responsabilidade e da gravidade da atividade mediúnica. E nós vamos ter jovens totalmente comprometidos consigo e com a causa espírita, e, consequentemente, alguns com a causa mediúnica. Eu conheci uma jovem que, com 16 anos, ela já tinha entendido a proposta dela dentro do espiritismo, já fazia palestra, e palestras bem alicerçadas. E a gente encontra, às vezes, pessoas que estão há décadas nos bancos da casa espírita, sem querer comprometer-se com o mínimo trabalho. Né? Agora, óbvio que existem algumas questões que são pertinentes. Por exemplo, o desenvolvimento estrutural biológico orgânico. Né? A gente sabe que, na verdade, há mudanças em nós e que, muitas vezes, até mesmo se a gente parar para observar a questão da função da glândula pineal, né, a gente vê aí que tem a função aí da estruturação e da formação do campo da estrutura sexual da criatura. Então, o que é que eu diria em relação ao tempo? Não há uma data. Quem falar para vocês uma data específica, cuidado, porque tem também o desenvolvimento espiritual de cada um, né? A maturidade espiritual de cada um, mas nós diríamos que é verdade que os nossos estudos precisam se estruturar para também abraçar estes. Né? Nós vemos muito na casa espírita, muitas vezes, a nossa colocação do ponto de vista de conteúdo engessado. E levando em consideração que, infelizmente, na casa espírita, muitas vezes nós não estamos preparados para lidar com o jovem, e quando você diz isso, é quando você faz um estudo e percebe que mais de 60% das crianças que frequentam a evangelização infantil não são espíritas ou filhos de espíritas. Isso é um dado muito grave. Não que não possam vir todas as pessoas da comunidade, não que não possam vir as crianças que passam uma carência financeira, estrutural e social por parte da sua família e veem na atividade também uma oportunidade de se alimentar, né? A gente não pode fechar os olhos a isso. Mas é muito grave quando nós achamos que o espiritismo é muito importante para nós e não é para os nossos. Não é? E é interessante, porque por nós termos essa percepção de liberdade, nós esquecemos que a responsabilidade é tamanha também. O grau que o espiritismo nos dá de liberdade é consoante a responsabilidade que nós tomamos diante das nossas decisões. Então, vemos muitas vezes as palestras na casa espírita buscando, por exemplo, um propósito a esmo. A gente se prevalece da ideia que não há caso e não criamos também a proposta de ajudar a espiritualidade na orientação dos nossos. Então, a casa espírita melhor preparada para isto, tornando de repente o estudo da mocidade, por exemplo, né, da evangelização infanto-juvenil, um estudo atrativo, trazendo, por exemplo, esses assuntos para discussão. Porque são espíritos, estão na idade juvenil, estão ainda sem entender muito bem, mas são espíritos, que em breve tempo, com certeza, se nós bem trabalharmos e bem alicerçarmos a sua condução, estarão conosco em outras atividades do centro, inclusive na atividade mediúnica. Eu diria muito mais que entendermos o grau de maturidade desse espírito que está se apresentando para participar conosco da atividade e o tempo dirá se realmente ele está preparado ou se não é só o entusiasmo. Tem muitos jovens que chegam na casa espírita cheio de ideias preconcebidas sobre várias correntes de ideias filosóficas e religiosas, mas que não conseguem ainda se assentar em uma. Então, é prudente levar? Não. Pode assistir o estudo? Pode. O estudo não pode, é uma reserva. O estudo não pode ser fechado a ninguém. A gente fala sempre do estudo da mediunidade, fala, aqueles são frequentadores do centro e aqueles que não são, não podem participar da parte teórica? E como é que nós queremos formar novas pessoas, trazer novas pessoas, se a gente não quer que essas pessoas participem? Não acolhemos elas como dizendo, vem para o estudo da segunda, terça ou quarta que seja, para a atividade para o estudo da mediunidade, que é bem interessante, você vai aprender muita coisa que nas palestras você não consegue aprender ainda. Né? Então, é muito mais a maturidade do que a idade realmente. Falar de uma idade específica é incorrer, na minha opinião, de uma precipitação, porque não sabemos da idade espiritual de cada um de nós. Né? Quiserem complementar? Se mais alguém quiser contribuir com o tema, pode... Eu vou dar um pitacozinho.
porque eu lido muito bem com isso, questão de juventude, principalmente lá no Bezerra de Menezes. Esses dois jovens são de lá. Ele pode dar o testemunho. E aí eu fui alertado há muitos anos. Meus cabelos eram pretinhos, eu dirigia a juventude. Tá? Vocês talvez estivessem no plano espiritual. O Vitor chegou lá, isso aqui, os dois estão me auxiliando. E eu lembro de uma colocação de Divaldo. É porque hoje até Jesus é questionado, imagina Divaldo, né? Só que ninguém, lógico, quem é que não é passivo de erro? Todos nós. Agora, nós não devemos absolutamente esquecer o que Divaldo contribuiu com o movimento espírita, com o espiritismo. Exatamente, contribui. Dentro, com 90 anos, dentro da parcela daquilo que ele pode dar, tá certo? Então, nós temos que ter um respeito muito grande e não desconstruir aquilo que foi construído. É porque eu estou citando Divaldo, porque ele disse uma frase num estudo que, olha, faz muito tempo, né? Vitor não era nem de lá. Levanta aí, Vitor. Você, levanta aí. Para você ver. Pronto, hoje é um homem zarrão. Lá. Ele disse assim, porque hoje há uma preocupação muito grande, você foi muito feliz quando citou, não só no grupo mediúnico, mas na casa espírita como um todo. Ele disse algo que eu, como dirigente da juventude, eu me fez nortear e oportunizar a juventude até hoje. Em tudo. Né? Inclusive, vai nem ter um espaço de tempo, porque eles reivindicaram, inclusive, fazer uma experimentação mediúnica, não foi, Vitor? Mas não vou nem entrar aí. Mas qual foi a colocação de Divaldo? Ele disse assim, a casa espírita que não oportunizar o jovem estará fadada a estagnar-se ou perecer. Estagnar significa estacionar. Perecer significa desaparecer. A casa espírita que não der oportunidade da juventude está fadada a estagnar-se ou perecer, como todos os elementos transitórios do mundo. Se hoje cobra uma presença maior, se diz até que o público espírita está envelhecido, talvez seja pelos próprios dirigentes, que não oportunizam, mas é oportunizar mesmo, porque eu digo sempre, às vezes eu escandalizo lá, coloco um jovem para fazer algo, aí se der errado, deu, mas aí você faz de novo, orienta, não é verdade? É por isso, então é esse o meu pitaco. A gente tem que reverter a situação, e tem mais, o IBGE, e quem quiser, os dirigentes que brigue com o IBGE, ele mostrou, no último censo, que a religião, eles tratam o espiritismo como religião, não com essa abrangência que a gente sabe que o espiritismo tem, mas é um dado, é um órgão sério. Ele disse que dentre as religiões, o espiritismo é aquela que mais tem perdido os jovens. E se tem perdido os jovens, onde é que vai a doutrina espírita? Desaparecer. Quer contribuir alguma coisa, Wilson, sobre essa questão do jovem também? Pode ser. Pode falar, por favor. Bom, depois da minha primeira fala, talvez vocês tenham pensado assim, mas a Federação Espírita Pernambucana tem milhares de voluntários. Porque eu vim. Porque atualmente, como todo trabalho espírita, nós estamos ajudando no departamento de mediunidade exatamente na organização, na fomentação dos cursos de mediunidade. Como o tema seria este, então talvez eu fui o felizardo a participar do evento. A questão dos jovens a gente pode avaliar por dois aspectos. Primeiro, a faculdade mediúnica, ela é do espírito imortal, não sendo, portanto, direito de ninguém interditar a presença de ninguém ao seu estudo. Mas se passa naturalmente para compreender a mediunidade, à luz da doutrina dos espíritos, a necessidade de conhecer a doutrina dos espíritos. Porque para fazer intercâmbio com o mundo invisível, a gente não precisa ser espírita. A gente não precisa entrar em nenhum centro espírita. Agora, para fazer intercâmbio com os espíritos, à luz da doutrina dos espíritos, a gente precisa conhecer de espiritismo. Por isso que os cursos de mediunidade, melhores sucedidos, são feitos
com alunos que tenham noções de espiritismo, porque mediunidade é um capítulo da doutrina dos espíritos, não é a doutrina como um todo. Daí o primeiro cuidado que se deve ter ao pôr alguém que está chegando, ou mesmo um jovem, nos estudos de mediunidade, é averiguar se que ele tem conhecimento básico da doutrina dos espíritos. Aliás, essa é uma preocupação em geral. Para quê? Para preservar o estudo? Não. Para que a experiência seja agradável. Para que ele, o aluno, a pessoa que vai estudar, entenda o que está acontecendo ali. Mas, de qualquer modo, não devemos interditar, em linhas gerais, o acesso de ninguém ao estudo da mediunidade, tomando cuidado sempre de fornecer os elementos básicos para que esse estudo seja proveitoso. Do ponto de vista da prática mediúnica, se passa outro detalhe que devemos atentar. É para o fenômeno em si. O fenômeno mediúnico se passa pela mente, pelo perispírito, e pela comutação desse sinal que ocorre no perispírito e nos centros de força. Lembre-se, a mensagem que veio do mundo invisível para a maioria de nós trafega numa faixa de frequência que precisa ser decodificada na faixa de frequência em que nós labutamos. Quem faz isso? Os centros de forças que estão no perispírito. Depois de feita essa decodificação, esses sinais são entregues ao sistema nervoso do medianeiro, que então se encarrega de transmiti-lo à zona cerebral, ao qual foi preparado na reencarnação para exercer o seu mandato mediúnico. É por isso que, ao mesmo sinal, uns veem, outros ouvem, outros falam. É natural, então, que esse organismo biológico precise de um tempo, pelo próprio processo de reencarnação, para preparar-se. Por isso, então, os menos maduros, do ponto de vista orgânico, sentem no início da jornada uma dificuldade. Por quê? Porque esse sistema orgânico ainda não está amadurecido suficientemente. Deve-se interditar, por isso, a presença dos jovens nas atividades práticas de intercâmbio? É óbvio que não, mas deve-se ter o cuidado para perceber até que ponto ele está amadurecido do ponto de vista físico, porque embora a faculdade mediúnica seja do espírito imortal, ela se materializa, ela se apresenta através dos implementos orgânicos. Não tem como um médium encarnado ser médium sem o corpo físico. Ele pode ser médium, encarnado somente com o corpo físico. Por isso, este precisa estar preparado para tanto. Ademais, médios não estão somente nas mesas mediúnicas. O movimento espírita já entende claramente que toda tarefa dentro da casa espírita é uma tarefa mediúnica. Portanto, esses jovens que estão aqui, neste momento, estão exercendo a tarefa de médios. A gente não precisa mais, para ser médio, apagar as luzes e fechar as portas. Embora lá também continue se fazendo mediunidade. Toda tarefa sendo, portanto, mediúnica, há de se desenvolver as potencialidades extrafísicas em qualquer atividade da casa. Porque o médium que senta à mesa não é melhor do que nenhum trabalhador. Aquele que utiliza o microfone também não é especial porque o utiliza. Médios somos todos nós, é possível, portanto, desenvolver essas possibilidades em qualquer tarefa que tu se filie. E há muitas. Muito bom. Vamos continuar aqui por conta do tempo. Vamos juntar duas perguntas. Quer falar alguma coisa? Pois não. Sim. Eu tenho uma reflexão diferente que às vezes não estou vendo. E é o seguinte: a primeira casa espírita da história da humanidade foi a casa do caminho. Andada em Pedro, na piada. Oi? Sim, senhor. É uma ordem. Tudo bem. Que bom. Vamos lá. A primeira casa espírita, foi a Casa do Caminho, repito, fundada por Pedro, Tiago e João. Se a gente conhece a história, eu faço exatamente essa necessidade de reflexão. Se a gente conhece a história,
a faixa da gente. Por que a faixa etária da gente é tão alta? Volta aquela crítica ao nosso movimento. Porque a gente prioriza a questão religiosa. E a maioria de nós aqui, no Espiritismo, no Brasil inteiro, a maioria de nós, vem de onde? Vem de catolicismo. Quer ver? Eu vou dar essa igreja católica, pergunta aí. Pelo menos metade dos espíritas hoje vem do catolicismo. E no catolicismo, a gente não aprendeu a refletir, a pensar e a construir pensamentos numa conexão com o novo. A gente não aprendeu a fazer isso. E a gente traz esses erros para o espiritismo. Infelizmente. Infelizmente. Aí faz a casa espírita só o casa de oração. Ora, se a gente lembrar porque eles fundaram a casa do Caminho, é só você lembrar que naquela época existia o Vale dos Leprosos. Quem já leu sobre isso? É história. O Vale dos Leprosos era para se livrar dos doentes. Se livra. Não tinha SUS na época, não tinha nada. E aí os caras ficavam aí, ó, à sorte. Tá certo? Nem o Império Romano e nem o Sinédrio assumiram a responsabilidade sobre as pessoas doentes e necessitadas. Quem fez isso? A Casa do Caminho. Foram perseguidos politicamente. Repito, foram perseguidos politicamente. Por quê? Porque estavam incomodando exatamente quem não fazia o trabalho social que tinha que fazer. Ora, toda casa espírita hoje, a gente sabe que ela faz o trabalho social. A ciêncialista ou não, mas ela faz. E a gente deveria pegar a juventude por esse veio. Mas a gente tem medo, por medo de discutir política, pessoal. E eu volto a dizer, não estou falando aqui de política partidária. Fazer política é intervir na sociedade. E a juventude daí, os partidos estão pegando a juventude. Partidos, grupos, todos. Vários grupos pegam a juventude. Por que a gente não pega? Porque a gente não chama a juventude para fazer política. Quer fazer política? Fazer trabalho social, gente. É ter a coragem de discutir isso com a sociedade. E aqueles jovens que fundaram a Casa do Caminho fizeram isso. Eles não ficavam rezando, não. Eles fundaram a Casa do Caminho, mas pessoas que podiam apoiar, que acreditavam naquilo ali e que eram contra o Império Romano e contra o Sinédrio. Isso é fazer política. E fazer política da forma mais ampla possível. Mas a gente tem medo dessa palavra política. Não é isso. Os partidos levam a juventude toda, pessoal. Os partidos têm as organizações. E a gente não leva porque a gente tem medo de discutir política, porque a gente prioriza a questão religiosa. Prioriza a reza, a oração. Isso é o grande problema. Obrigado. Obrigado. Tu quer falar, Chico? Posso fazer a pergunta? Pode. Vamos lá. Eu gosto de falar sobre juventude. E eu acho que o espiritismo é esse livre debate de ideias. E o tema da campanha da CE esse ano é sobre jovens conectados com o amor, né? E como não se conectar com o amor se não for através das ações sociais, né? Trabalhos sociais, de caridade, enfim. 2 perguntas em uma só. Eu vou fazer para o Wilson responder primeiro, né? Porque teve Chico, Arthur e agora o Wilson. Mas os outros 2 podem responder também. Vai falar aqui sobre as questões de relação dentro do grupo mediúnico, entre os componentes do grupo mediúnico, né? Que a gente sabe que as relações interpessoais são complexas, né? Conviver em sociedade é complexo. E aí são 2 perguntas. Uma pergunta fala sobre o milindre, né? Como lidar com o milindre dentro do grupo mediúnico. E falar aqui, tem uma pessoa que falou assim, ó, tenho flashes de visões em pleno vigília, ou seja, tá aqui, eu tô aqui acordado e fico tendo visões, né? Isso seria mediunidade? Aí por que eu juntei essa pergunta com essa outra? Como conseguir, né, diagnosticar se a pessoa sofre de obsessão ou tem mediunidade? Aí veja, como a pessoa pode diagnosticar se é uma obsessão, se tem mediunidade? Ou seja, esses flashes que essa pessoa está vendo, como dizer para ela que isso é mediunidade ou que isso é uma obsessão? E se essa pessoa estiver passando por alguma dificuldade dentro do grupo mediúnico, como conseguir alertá-la sem fazer com que ela fique melindrosa, né? Se chateie e vá embora da reunião? Seria isso. Eu gosto de ficar por último para responder, porque eu pego as dicas de Francisco
e de Arthur, né? E aí vou na linha, fica mais fácil, né? Aí Manuel entendeu a dinâmica e já me colocou para começar a responder. Veja, tu me lembra aí se eu perder algum questionamento que foi feito. Primeiro do milindre. Assim, qual é o seu tamanho no universo? Você já pensou nisso? Qual é o seu tamanho no universo? É difícil fazer a relação porque a gente tem, naturalmente, pela nossa pequenez, dificuldade de imaginar o universo, né? Então, vamos pensar no planeta Terra. Qual é o seu tamanho no planeta Terra? Eu suspeito que não deve ser grande. Aí deixa eu lhe dizer outra coisa. Qual é o seu tamanho dentro da casa espírita que você frequenta? Eu não sei se você sabe. Se não sabe, me permita lhe dizer. Ele também é pequeno. Eu sei que você está encarregado desta daquela função. Eu sei que você temporariamente está presidindo a casa. E que você acha, inclusive, que ela fecha se você sair. Eu sei. Porque eu também acho que se eu sair, o curso de mediunidade da FEP acaba. Mas vocês acham mesmo que acaba? Não. Está vendo como fica até engraçado pensar certas coisas? Então, queridos, o que é que te machuca? O que é que tu estás em busca dentro de um trabalho espírita? O que é que a gente está buscando? Notoriedade. Qual é o seu problema? Você está precisando de notoriedade, entendi. Você quer um microfone, você quer a foto no Instagram, mas você não precisa de centro espírita para isso. Construa o seu próprio canal de divulgação desse mesmo. Porque não é justo utilizar um canal que já existe para promover-se enquanto indivíduo que somos. O Espiritismo tem um canal construído às custas de muito sacrifício por aqueles que nos antecederam. Ausências do lar, distanciamento dos entes queridos, muita dor, embora um trabalho de muita felicidade, precisou ser experimentada. E aí você está chateado porque alguém lhe disse isso ou aquilo. Pensa direitinho. Os discípulos, amigos do Cristo, também ficavam muito chateados uns com os outros. Haviam disputas entre os mais velhos e os mais jovens. Entre os que entendiam a mensagem do Cristo assim que era dita, entre os que precisavam perguntar novamente na intimidade do lado do pescador Simão Pedro. Havia muitas rivalidades. Mas Jesus nos deu um outro mandamento. Que os seus discípulos seriam reconhecidos por muitos se amarem. Emmanuel chama a atenção quando diz: esse não é igual a amar o próximo como a si mesmo. Porque amar o próximo como a si mesmo, a gente ama até quem não nos faz bem. O desafio aqui é que a gente se ame em grupo. É que a gente se ame em grupo. Por outro lado, a gente não precisa ser grosseiro com o companheiro de trabalho. A gente não precisa, porque ele não é nosso. O trabalho espírita é o trabalho dos espíritos. Nós somos apenas intermediários que, por bondade da espiritualidade, foram permitidos trabalhar. Você acha que a espiritualidade precisa de mim para curar doente? Pensa bem. Você acha mesmo que os espíritos que estão em sofrimento no mundo espiritual só vão se recuperar se você for para o centro espírita? Pensa bem, amigo. Pensa bem, faz uma reflexão a respeito. Então, se tem alguma coisa que está te ferindo, lembra-te, Jesus também tinha motivo de sobra para colocar na justiça. Não tinha? Nossa Senhora! Se Jesus fosse colocar o humanidade na justiça,
até hoje nós estaríamos, por isso estamos respondendo. Depois foi perguntado a respeito de Obsessão e mediunidade. Como diferenciar o que é um processo obsessivo ou se a pessoa é médium? experimentando. Vamos até o item 200 do Livro dos Espíritos. Item 200. Allan Kardec diz assim: muitos olham pelos sinais e aventuram dizer que este ou aquele é médium. Item 200. Então é natural que você chegue na casa espírita e alguém diga assim: olha, com essa sobrancelha grossa, é certo que você é médium. Eu não entendi a relação de sobrancelha grossa com mediunidade. Eu fiz uma caricatura exagerada, perdão, porque está cheio de adivinho da mediunidade dos outros no movimento espírita. Mas Kardec diz, exatamente no item 200, repito, do Livro dos Médiuns, que somente um modo se há de verificar a mediunidade. É experimentando. É experimentando. Mas é claro que a influência perniciosa, que ora não será materializada como elemento de intercâmbio contínuo e constante com o mundo invisível, incomoda e se passa do mesmo modo que a mediunidade, que a faculdade. Por quê? Porque o campo de batalha de ambos é a mente. Mas para que o fenômeno se caracterize como uma possibilidade mediúnica, ele precisa ser corriqueiro e constante. Ele não deve ser esporádico. O médium é alguém disposto a participar regularmente do intercâmbio. O obsedado é alguém que, eventualmente, pelos mesmos implementos mediúnicos, porque não existe outra mente, uma mente para a mediunidade e uma para a obsessão. Não existe um sentimento para o médium e o outro para o que vai ser obsidiado. Os implementos físicos são os mesmos, e ocorrem pelos mesmos canais. Cabe, portanto, tratar o obsedado, em primeiro lugar, para pô-lo à experimentação da faculdade. O tempo será o auxiliar daquele que sente a presença incômoda de alguém. O tempo. Ademais, todo médium, de certa forma, é um obsediado, confessa? Mais alguma? Não. Ninguém quer contribuir? Então vamos continuar aqui, que tem muita pergunta interessante. Tem uma pergunta que sempre me questionam sobre isso. Vai fugir um pouquinho da curva, porque vai fugir um pouquinho de reunião mediúnica. Mas é uma pergunta interessante para quem gosta, como eu tenho até um estudo preparado sobre esse tema, mas é interessante. Não, eu não sou facilitador de hoje, não. Nem venho. Mas vamos lá. Por favor, gostaria que falasse a respeito, já que o tema é sobre o Livro dos Médiuns, né? Não é sobre reunião mediúnica, né? É sobre o Livro dos Médiuns. Por favor, gostaria que falassem um pouco a respeito da mediunidade nos animais, ou dos animais. Animais são médiuns, têm mediunidade, eles têm espírito, alma. Obrigado. Muito bom. Maravilha. Já me sentei. Estão jogando para mim. Não sei por Mais complexa seria o sul. né? Bom, é uma situação que a gente tem que pontuar. Às vezes, a gente coloca os animais num patamar que eles ainda não têm, embora mereçam um respeito muito grande. Tá? Ó, quem tem dúvida hoje você pode ser preso se você maltratar um animal. Houve uma evolução ou não? Houve. Existe em São Paulo até cemitério, lógico, quem tem recurso. Aqui tem assim, já estou desatualizado. Só você vem para animais. Tá certo? Então, houve uma maior conscientização. Agora, daí ele ser médium,
É diferente, ele não tem estrutura. Agora, ele tem percepções, porque aí a gente tem que diferenciar. Houve uma... Som. Parou? Transcomunicação instrumental. Alô. Parou aqui. Aqui caiu também. Não, o sonoplasta. Caiu a luz igual ontem no jogo do Santa. Pega o outro por enquanto. Aqui também caiu. Os dois. Caiu também esse. Aqui chegou. E Som. esse microfone está obsidiado. Foi uma Ele disse que o transcomunicação. microfone está obsidiado. Ainda bem que não sou eu, né? Mas embora eu também estive. Foi o apagão do jogo do Santa. Isso foi quando eu fui falar da questão. Veja mesmo, aí a gente tem que pontuar. Som. Aí, Melhorou? Ainda não. Ainda é um microfone obsidiado? E a questão do... Aí tem os dois, né? Pronto, é porque tem um para lá, outro para cá. Pronto, agora a gente vai ficar com ele. porque tem um microfone aqui. Aí tá bom, minha gente? Agora ficou bom? Ficou ótimo. Bom, aí a gente tem que fazer uma diferenciação, veja. É por isso que se diz que todo sensitivo é médio, mas nem todo médio é sensitivo. Porque às vezes a gente confunde, e aí é preciso, assim, os grandes pesquisadores da atualidade dizem, e não só isso, às vezes a gente quer até diminuir, por exemplo, Chico Xavier. Quem pensa que Chico Xavier não teve, ele tinha um conhecimento, estudava muito, tá? Tudo Chico lia dentro das suas possibilidades financeiras. Até no movimento espírita, assim, um exagero de dizer que Chico Xavier só tinha o primário, quando na verdade ele tinha um conhecimento muito grande, tá certo? E inclusive das obras espíritas, tá certo? E para a gente, assim, e para o cerne da questão, eu vou me reportar a uma época que muitos médios não queriam ser mais chamados de médios, e sim sensitivos. Foi quando surgiu a parapsicologia, que a parapsicologia... Agora o negócio melhorou. Que a parapsicologia tem por objetivo... Esse aqui... Alô? Pronto. Está dispensado isso. Foi meu outro sonoplasta. Som. Aqui voltou também. Aí veja, a parapsicologia, quando surgiu, então houve no movimento espírita muita gente, muitos médicos, com desconhecimento do livro dos médicos, que não queriam ser mais médicos, que era estar na moda ser sensitivo. E aí nem entendia de parapsicologia, nem muito menos de mediunidade. Vou repetir, todo médico é sensitivo, mas nem todo sensitivo é médico. Tá? Tá aí porque os animais têm sensibilidade. Tem aí que diga Irvana Prada, tem uma alma, mas em que sentido? Bom, aí vejamos, parte para Chico Xavier quando alguém perguntou, Chico, para a gente ainda diferenciar, o que é que o senhor acha da parapsicologia? Ele disse uma bênção, por dois motivos. Primeiro, ela só veio pontuar aquilo que Kardec citou no livro dos médios, que foi os fenômenos anímicos, sensitivo, que não é objetivo do espiritismo, tá? Ela estuda muito isso, a sensibilidade, estuda os fenômenos extrasensoriais e extrasensoriais. Por exemplo, se eu perguntar aqui, quantos sentidos nós temos? Respondam? Basicamente 5, né? Se apertar, vão dizer, tem 6. E o sexto é o sexto sentido da mulher. Não é? Como se homem não tivesse sensibilidade. A maioria não. Tá? Hoje se sabe, e eu já estou desatualizado, porque alguém já me desatualizou. Como eu não me atualizei, eu só vou dizer que hoje se prova a parapsicologia que a gente tem 18 sentidos. 18.
18 sentidos. E quer ver como a gente faz a diferenciação? Mas vamos voltar à colocação de Chico Xavier, como ele entendia. Aí ele situou a parapsicologia, porque o campo dela é estudar o quê? Os fenômenos sensoriais e extrasensoriais. Tá? O Espiritismo veio estudar o quê? Os fenômenos espirituais. Daí Kardec valorizar a ciência acadêmica, que inclusive estuda os fenômenos da natureza materiais, mas ele disse, por ocasião, que o Espiritismo não era da alçada da ciência acadêmica que trata disso, porque o Espiritismo trata dos fenômenos o quê? Espirituais. Ele procurou meio de provar a comunicação, as comunicações dos espíritos, e só conseguiu o quê? Pela ciência espírita, que trata de ciência o quê? Da alma. Aí Chico Xavier disse, e tirar o excesso de ingenuidade no movimento espírita, veja a colocação, por tomar muitos fenômenos parapsicológicos como se fosse mediúnico. Isso é uma colocação de quem conhece. Por quê? Porque Joseph Pantz-Heide, 1930, quando perguntaram a ele o que é que propõe a parapsicologia, a parapsicologia veio provar. Tá? Provar, isso veja bem, para que a colocação dos sacerdotes, que poderia ser nós, que tudo pode ser explicado apenas e tão somente pela religião, como também os cientistas que só dizem que tudo tem que ser explicado pela matéria. A parapsicologia vem provar que antropologicamente nós precisamos, assim, cercados das duas forças. A parapsicologia, ela se fundamenta mais do que nos fenômenos, tá? De sensibilidade, sensoriais e extrasensoriais. Tanto é que o que é um fenômeno paranormal, que às vezes até a palavra a gente toma como fora da natureza. Não, para é ao lado do normal. Um fenômeno parapsicológico. Se é ao lado do normal, ele é tão natural como o outro. Só que um fenômeno paranormal, ele não é assim, ele não se apresenta geralmente tão corriqueiro. Ele é mais raro. Eu só vou dizer um dos para gente que a gente confunde. Se eu chamar alguém aqui, vem você ver, Emanuel, aqui. Aí eu vou dizer, a parapsicologia toma ele aqui e diz que ele é um médium clarividente, que muita gente confunde com vidente. Tá? O clarividente, com licença aqui, eu pego um papel desse aqui, por mais de minuto que seja, ele se concentra, eu coloco aqui, como poderia colocar numa gaveta aqui, no armário fechado, e eu digo, Manuel, se concentra. Ele é um sensitivo que tem clarividência. Aí eu digo, agora leia. Ele iria ler na íntegra, sem errar nada. Tá certo? Obrigado. Obrigado. Sensitivo. Isso aí é um fenômeno, o quê? Da clarividência. Daí porque, quando os médios que têm responsabilidade do Chico Xavier, às vezes faziam naquele programa da Tupi, Pinga Fogo, tá até aí para a gente ver. Nos ensina até hoje. Tá certo? Quando queriam que a resposta fosse de Emmanuel, o que é que ele dizia muito bem? Bom, Emmanuel não chegou. Tá? Não chegou. Eu só posso dar a resposta que dentro do meu alcance. Por quê? Se ele estava exigindo, a gente pode exigir dos espíritos a presença dele? Não, absolutamente. Absolutamente. Então nós temos que separar as duas coisas, fenômeno, tá? Que são de sensibilidade ligada ao quê? A estrutura mesmo nossa, cerebral, física, tá certo? Que hoje já não são mais 5, são 18. Imagina alguém pegar também, chegar no banco, veja, isso é um outro fenômeno, pegar um papel em branco, ir para um caixa de sugestão, aí dizer para ele, fazer com que o caixa pague um dinheiro, isso já foi feito. Por sensitivos que fizeram isso e queriam utilizar
essa percepção dele para fim do quê? Armamentista, de guerra. Então, é o poder de sugestão, você sugerir ao pessoal. E ele foi com pessoas que fizeram, a pessoa pagou uma soma enorme, logicamente que depois ele devolveu ao funcionário, senão seria o quê? Preso, né? E o funcionário desmaiou, que era uma soma muito grande, mas a pessoa foi lá analisar a assinatura, mas era um papel em branco. E a pessoa no poder da mente. Mas isso aí não é mediúnico. Então, voltando aos animais, eles têm percepções. Querem se instruir mais sobre o assunto? Quem conhece aqui o livro Deus da Natureza, que é um livro publicado pela Federação Espírita Brasileira. De Camille Flammarion. Oi? De Camille Flammarion. Camille Flammarion. Tem um capítulo que é Instinto e Inteligência, que ele relata coisas extraordinárias que a gente diz. Os animais têm inteligência. Tem. Mas daí ser médio, ele não tem estrutura orgânica, como ele muito bem falou, para ser, mas a mula de Balaão falou. Veja, a gente acredita mais isso, não acredita que o espírito se comunica. E a pessoa? Mas vai haver um sentido, não é verdade? Agora, os espíritos eles podem perceber a presença dos espíritos com a sua sensibilidade. Por exemplo, a gente escuta mais do que um cão. Escuta? Não, e a gente faz. É triste quando é época de São João, né? Há um apelo para que não faça isso, porque para eles, a gente tem um cão em casa, né? Ele vai para onde? Leve disso. Meu filho está ali. É um horror. Mas por quê? Porque ele tem uma audição extraordinariamente muito mais multiplicada que nós. Águia. A gente não vê metros, mesmo com muita fome, um alimento para a gente. Mas a águia vê quilômetros e quilômetros não. E vai certo para a sua presa. Aí foi com isso que se desenvolveu o sonar, veja, totalmente diferente. Então são percepções diferentes. Só isso. Vamos lá? Só para finalizar o que Chico está falando, no capítulo Mediunidade nos Animais, do Livro dos Médiuns, o Erasto, né, que está ali fazendo a comunicação, ele vai trazer uns apontamentos interessantes. Vai relembrar o que a espiritualidade diz no Livro dos Espíritos, lá naquele capítulo que fala sobre os animais, a alma dos animais, quando também fala dos reinos da natureza. Quem lembra aqui que já participou dos estudos, né? Reino mineral, reino vegetal, reino animal, né? E depois Kardec traz o reino hominal para separar, porque o homem também é um animal, mas é um animal racional, né? Que pensa, que tem consciência, livre-arbítrio. Então, para separar o homem, o ser humano dos animais, Kardec usou o termo reino hominal. E vai se dizer lá que até o reino animal, o princípio inteligente, o princípio espiritual, ainda não se tornou alma, né? A alma propriamente dita, como a gente conhece, a alma humana. Mas que, da mesma forma que nós recebemos de um espírito superior que nos protege, que nos guia, que cuida da gente, a gente tem a mesma relação com os animais. É como se nós fôssemos os guias, os mentores, os cuidadores, protetores dos animais, porque eles estão no estágio espiritual a menos. Erasto vai falar que esses prodígios, né, como o Chico falou, da águia, que numa distância muito grande consegue ver um alimento, ou então lá o João de Barro que faz, né, a sua moradia, ou então outras espécies de animais que têm, teoricamente, aparentemente, uma inteligência. Erasto fala que é uma inteligência rudimentar pelo instinto. Então, eles têm o instinto de fazer aquilo. Conforme no livro de Gabriel Delany também, Evolução Anímica, ele vai falar que do mesmo jeito que o homem, né, o ser humano evolui, a gente também progride, a alma do animal também progride. Inclusive, a gente vai ver que existem espécies de animais mais inteligentes do que outras. Então, esse princípio inteligente também se desenvolve nos reinos da natureza. Quando vai falar da mediunidade em si, Erasto até cita que na época de Kardec tinha aqueles homens que ficavam na praça com os passarinhos que ficavam puxando cartão assim, né? Tipo, puxando a sorte, tipo aqueles biscoitinhos da sorte. E aí Kardec fala que aqueles rapazes treinavam os pássaros, né, para dar a impressão de que o pássaro estava ali adivinhando o seu futuro ou trazendo uma mensagem, né, do além. E aí, no finalzinho, Erasto vai dizer justamente isso que Chico está falando. O fato do animal ser um princípio inteligente
ele também interage com o mundo espiritual. Só que o animal não é médium, porque, gente, o que é médium? Não é aquele que traz a comunicação, não é o medianeiro, não vai ser aquela pessoa que vai ligar o mundo espiritual ao mundo material. Então, por exemplo, eu sou médium, então eu vejo aqui, né, o meu pai que já é desencarnado e ele mandando passar uma mensagem para vocês. Então eu vou ouvir meu pai falar e vou passar a mensagem, eu sou um médium. Se eu tiver aqui com um cachorrinho do lado, pode até ser que meu cachorrinho esteja observando, né? Ele está tendo as percepções espirituais e pode até ver meu pai também. Só que ele não vai conseguir passar comunicação nenhuma. Então, Erasto fala que os animais têm percepções, sim, mediúnicas, mas já não são médios, porque eles não transmitem comunicações mediúnicas. Tá certo? É isso. E vamos para a próxima pergunta, que Rivaldo disse que vai até às 12 horas, não é isso, Rivaldo? Mais ou menos. Então, vamos lá. A próxima... Sobre os animais, pode sim, venha. Alô? Pronto. Bem, boa tarde. É boa tarde já, né? Não, ainda é. Bom dia. Gente, ele está falando de um assunto que eu sempre tive curiosidade de saber o que é os animais, como é que eles progridem. Porque o animal é um princípio espiritual. Já foi criado por Deus, o princípio espiritual, ele vai evoluindo. Então, eu tinha curiosidade de saber como é que é. Então, eu pensava assim, eu acho que o animal ele vai habitando esse planeta primitivo, planeta de regeneração, planeta de prova e expiação, regeneração, e assim vai, até chegar no planeta mais elevado, que é o último estágio nosso, né? Aí um dia eu estava lendo um livro chamado Estrela de Luz, é um livro que fala lá nesse planeta, as pessoas estão 18.500 anos adiantadas em relação a nós aqui da Terra, 18.500 anos. São bastante, isso não é de distância, não, é de anos-luz de distância. Esse livro do Ismael, do Simeão, está dando microfonia, ele conta que lá nesse mundo, está 18.200 anos adiantado em relação à Terra. Os animais lá têm a missão, a função, vejam bem. Eles têm a função de receber espíritos que chegam lá. Espíritos que vão visitar este mundo. São levados para visitar o mundo Estrela de Luz. Vejam bem, os animais, quer dizer, dá um princípio espiritual bem avançado, bem adiantado, que tem essa função de receber os espíritos que lá vão visitar. Esses dois espíritos, Ismael e Simeão, eles viveram nesse planeta, ele tem família lá, tem filhos nesse planeta, tem a ex-mulher dele está lá. Ele disse que ele foi deslocado aqui para a Terra para ajudar Jesus na tarefa, né? Na tarefa de Jesus aqui na Terra. Então, Jesus criou dois como é que chama, meu Deus do céu? Essas comunidades do plano espiritual, né? A casa de meu pai e a casa de misericórdia. E esses dois espíritos trabalharam na casa de misericórdia, que é a casa onde Jesus pegou 2 milhões de espíritos e colocou nela, eles ficaram adormecidos, que era para não atrapalhar mais ainda a missão dele aqui na Terra. Tá? Então ele conta, quando ele foi lá, voltou ao planeta, onde ele viveu, esse planeta de luz, Estrela de Luz, eles foram recebidos por esses espíritos de animais, que receberam eles. Está entendendo? Então, eu tinha sempre essa impressão, como é que seria? Será que ele vai evoluir? E realmente concordou com o que eu pensava, imaginava. Mas era só teoria minha. Mas realmente confirmou. Então a gente vê que realmente o espírito de animal, o princípio espiritual, não vou dizer espírito, o princípio espiritual que está no animal, ele vai evoluir, e quando ele chegar no último nível, ele vai encarnar aqui na Terra já como ser humano. Lá no mundo primitivo. Entendeu? Isso não é teoria minha, isso aqui está nos livros que eu li. Se tem algum erro, sou eu que estou dizendo, é os autores do livro, tá? Pronto. Muito obrigado pela atenção, gente. Vamos lá. É sempre bom, quando a gente adquire um conhecimento,
a gente saber a fonte do conhecimento. Porque literatura, né, livros mediúnicos, eu costumo até falar assim, não é nem livros espíritas, né? Mas livros mediúnicos existem aos montes. Então, às vezes, a gente adquire um conhecimento, lê uma obra, e é interessante a gente saber, né, a procedência, quem é o autor, quem foi o médium, se aquela obra está dentro dos princípios da codificação espírita. É sempre bom a gente ter essa pesquisa. O próprio Kardec, ele orientava que a gente tivesse conhecimento, né, diversas obras, diversos ramos do mundo, das ciências, mas que a gente sempre tivesse esse pé no chão, essa racionalidade de pensar os conteúdos, né, ali trazidos dentro daquela obra. Por isso que sempre fica aquele alerta de Kardec ser a base, e a gente precisa saber a base. Por exemplo, tem muita gente que lê esses livros. Eu vou citar um livro bem famoso, que muita gente conhece, muita gente já viu, tem gente que não leu, mas tem muita gente que conhece, tipo Exilados de Capela. Muita gente já leu Exilados de Capela, mas tem gente que nunca leu a Gênese e já leu Exilados de Capela, aí chega, faz uma palestra sobre aquele conteúdo, quando vai estudar a Gênese, tem vários pontos da Gênese contradizendo o que está lá no Exilados de Capela. Aí veja a importância da gente ter conhecimento doutrinário, né, nas obras de Kardec. Mas vamos lá, faltam 3 perguntas, e essa próxima pergunta aqui é interessante, porque essa pessoa também vai fazer a mesma referência da outra pergunta lá sobre os jovens, também dizendo que na época de Kardec tinha médium jovens, né? Essa pessoa também vem falar sobre reuniões mediúnicas online. Vejam que interessante, a pessoa diz que trabalha em reunião mediúnica há mais de 26 anos, e em 2023 recebeu o convite para participar de um grupo mediúnico com a parte prática tudo online. Recusei o convite por entender que uma reunião mediúnica deve ser feita em uma casa física com toda a proteção e ajuda da equipe espiritual e encarnada. Qual a opinião de vocês sobre isso? E a outra pergunta fala justamente desse link que, na época de Kardec, não existia Centro Espírita. Né? Existia, Kardec funda a Sociedade Parisiense, né, de Estudos Espíritas, que vem a ser conhecido como o primeiro Centro Espírita, mas quando Kardec começa a investigar os fenômenos das mesas girantes, as reuniões eram feitas na casa das pessoas. Né? E aí a pessoa também vem fazer essa comparação. Por que se fazer reunião mediúnica só no Centro Espírita, se na época de Kardec, quando não havia Centro Espírita, as pessoas faziam reuniões em casa? Eu acho que a própria pergunta já responde, mas seria isso. Aí fica à vontade, quem quiser falar primeiro, para falar sobre a questão dessa reunião mediúnica online e por que fazer só no Centro Espírita e não na própria residência, né? Só uma observação interessante com relação, por exemplo, à adolescência, né? O Oswaldo citou Pedro, mas se nós pegarmos o livro Jesus no Lar, vamos contar Pedro com sua esposa. Pedro era casado, já tinha constituído família. Então já não era um jovem na expectativa que nós estamos falando, né? E acredito sim que, na verdade, fala-se da jovialidade e tem muito mais a ver com, como nós falávamos, com a responsabilidade que você já adquire para si do que necessariamente isso. E a outra questão é o seguinte: o Espiritismo, ele não confronta qualquer outro grupamento religioso, porque a proposta do Espiritismo, mesmo tendo o cunho religioso, é moral. Então, para evitar qualquer possibilidade de entendimento contrário, se você faz parte de algum grupamento religioso e está buscando também no Espiritismo conhecimento, não há nenhuma resistência a isso, muito pelo contrário. Quando a gente busca a proposta de que o Espiritismo será a religião do futuro, ou o futuro das religiões, é na expectativa do seu conteúdo para embasar os nossos conhecimentos, e não para tornar o Espiritismo a unificação de grupamento religioso. Então, afastado dessas possibilidades, a gente vai voltar agora aqui à questão. Primeira questão importante no que diz respeito à reunião online. É muito complexo isso, porque é verdade que as tecnologias surgem para nos facilitar muito, né? As casas espíritas não conheciam a possibilidade de transmissão ao vivo das suas reuniões até chegar a pandemia e nos mostrar esse mundo que nós desconhecíamos e favorecer a centenas de milhares de pessoas que estavam ausentes por um motivo, que estavam distantes, né? E poder ali ver os amigos, companheiros fazendo as suas palestras nas suas casas, em outras cidades, outros países.
Então, assim, sem sombra de dúvida, a tecnologia veio para nos colaborar. Acredito que a mediunidade não seja um desses pontos. Haja visto que um dos princípios da proposta é a nossa convivência, não é? Por isso que se fala que não é conveniente nós realizarmos a atividade na casa espírita única e exclusivamente do âmbito da mediunidade. Nós seremos, o que Chico falou e nós colaboramos com a fala, o que Divaldo fala, nós seremos profissionais da mediunidade. Isso não é conveniente para nós como seres, não para a instituição, para nós. Para algumas instituições que verão apenas o exercício da mediunidade e não a proposta, como falou o Wilson, da busca do mediunato, será suficiente a nossa contribuição apenas como um aparelho mediúnico. Mas do ponto de vista de você como ser humano, não será interessante nesse sentido, digamos. Então, primeira questão, nos tira a oportunidade do contato e do convívio com os nossos companheiros. Ainda que sejamos um grupo muito aproximado virtualmente, mas nada substituirá o nosso convívio de relação no dia a dia da instituição, né? Nós sabemos os nossos embates, as nossas dificuldades, até mesmo de entendimento, como o Chico falava, a questão da verdade, né? Nossa verdade, a verdade do outro, a verdade de Deus. Então, essas verdades, elas precisam ser diminuídas, quando a gente fala da nossa prepotência e que a nossa verdade seja absoluta, para que a verdade da proposta do Cristo sobreviva e sobressaia-se das nossas. Então, o convívio na casa espírita, a oportunidade de exercitar as atividades que a instituição pede na colaboração. Por isso que a gente fala que não é conveniente você trabalhar apenas na atividade mediúnica, que você realize outra atividade no centro, para que você não seja um profissional da mediunidade. A questão de você frequentar a casa, né, no convívio dos seus companheiros, na atividade de divulgação doutrinária e outras atividades do centro são imprescindíveis, e isso nós não conseguiremos, né, no campo virtual. E ainda mais que, na oportunidade de estarmos juntos, nós não teremos desenvolvido a aproximação nossa presencial, né? A gente vai estar com outras pessoas, que possa até ser que estejamos juntos por muita frequência das nossas reuniões, mas na hora do intercâmbio nós estaremos dispares, estaremos distantes. E se nós não tivermos o equilíbrio suficiente para acessar a comunicação no momento em que for o momento necessário, quem poderá nos auxiliar, né, como diz Chapolin, quem salvará a gente nesse momento? Porque é bem verdade que a maioria de nós já tem o conhecimento e a convivência mediúnica necessária para saber, por exemplo, como pode auxiliar o seu dirigente ou o seu dialogador para acessar a comunicação quando é convidado a acessar. Mas alguns outros não. Alguns não conseguem. Alguns precisam da nossa colaboração com um passe dispersivo ou através de um companheiro que possa dispersar essas energias. Alguns precisarão de um tempo para se repor. É por isso que é interessante a gente entender, por exemplo, que a comunicação sucessiva no mesmo médio não é conveniente nem producente. Terminou a comunicação, já vem outra no mesmo médio. Segundo o Divaldo, ainda há miasmas da comunicação anterior. Então é importante dar para ele esse tempo de reparação, né? De refazimento energético, porque desgasta mesmo. Né? A gente pensa que é muito simples quando você é dialogador. Ah, não, mas só desconectar. Não é tão simples como a gente pensa. Não é tão prático quanto a gente pensa. Então, pelo motivo da segurança da nossa prática, pelo motivo da convivência para diminuirmos os inconvenientes das nossas condições ainda às vezes impositivas de ideias, é conveniente que a gente realize junto. E a segunda questão foi sobre fazer reunião mediúnica em casa. Então, se a gente observar, Joana conversou com o Divaldo e disse, olha, a partir de hoje, 11 horas da noite, onde você estiver, a gente vai trabalhar. Depois que ele pegou aquele chumaço todinho de papel, ela disse, junto tudinho. Ele se empolgou ali, juntou, ela disse, agora vai-se embora queimar. Agora começa o trabalho. E aí, ela disse, a partir de hoje, 11 horas, a gente vai trabalhar. E ele trabalhou. Exemplo disso, nós vamos buscar lá no livro Paulo Estevão. Os bastidores, né? Emmanuel falou assim, preciso de 30 dias seus para escrever uma obra. Aí Chico, vou falar com o chefe do trabalho, ver se ele me libera 30 dias de férias, e a gente, ó. Aí ele foi falar com o chefe e falou, meu filho, eu não posso liberar, tanto não posso lhe liberar, que eu tenho 30 dias se você precisa de você, para você fazer uma catalogação da nossa biblioteca. E aí ele chegou para Emmanuel, cheio de dedo, falou, Emmanuel, não vai dar. Porque os 30 dias que eu pedi eu não vou ter, e ainda vou ter 30 dias de trabalho em outro lugar. Ele falou, ótimo, de manhã você faz o seu trabalho
profissional que exige, né, durante o dia, e à noite a gente faz a atividade da escrita do livro. E assim foi. Depois que ele terminava o trabalho, ele exercia atividade mediúnica e em 30 dias exatos, num trabalho magnífico, porque o Emmanuel foi intérprete do próprio Paulo, daí a beleza da obra Paulo Estevão, a minúcia e os detalhes que ela nos traz, e eu sugiro que aqueles que buscam conhecer a história do cristianismo não podem deixar de ler essas obras, é Paulo Estevão, 50 anos depois, e tantas outras das obras romanceadas de Emmanuel. E aí, então, 30 dias exatos, a obra está concluída. Inclusive, só para a gente ter noção do que é essa oportunidade, Chico disse que teve a oportunidade de visualizar o momento em que Paulo encontra Jesus. Ele permitiu para que o Chico conseguisse ter essa visualização através da mediunidade de Emmanuel. Então, veja a escadinha até chegar. Lembrando, né, a questão lá, essa reunião não foi dentro de um centro espírita. Foi num lugar, na fazenda, né, que o Chico exercia essa atividade profissional. Ou será que, na verdade, o Divaldo ou o Raul Teixeira não realizam atividades psicográficas além dos muros da instituição? Porém, há uma ressalva. Nós precisamos ter muita, mas muita maturidade espiritual e mediúnica para tal tarefa. Por isso que não se recomenda, por isso que não é conveniente para a gente. Porque da mesma forma que poderemos ter acesso a espíritos superiores que venham nos auxiliar com instruções, infelizmente, as nossas casas, às vezes, ainda não se tornaram lar. E por não se tornar lar, muitas vezes são propensas à aproximação de entidades inferiores. E você pode, sem querer, dar passividade a essas e causar verdadeiros inconvenientes. Mas há vários médiuns, né, que exercem atividade de produção, inclusive literária, em ambientes que não são centro espírita. A questão é, nós temos o devido preparo e amadurecimento suficiente para incitar essa tarefa, se não tivermos melhor conveniência, melhor segurança na nossa atividade, praticar dentro do centro espírita, na segurança do nosso grupo. Pode falar. Bom, eu sei que está quente, mas a temperatura externa não pode interferir na nossa capacidade de raciocínio. É difícil, porque interfere. Não confunda intercâmbio mediúnico com reunião mediúnica. Eu preciso de reunião mediúnica para fazer intercâmbio com o mundo invisível? Não. Se você está vindo para a reunião mediúnica para falar com o espírito, está perdendo tempo. Você não precisa de reunião mediúnica para falar com o espírito. Você não precisa de reunião mediúnica para ver espírito. Você não precisa de reunião mediúnica para ouvir espírito. Porque senão não existia intercâmbio mediúnico, porque o grupo que faz reunião mediúnica no planeta é pequeno. O intercâmbio é livre. Ah, então eu posso fazer em casa? Pode. Eu posso fazer sutura em casa? Pode. Por que não? Agora não é aconselhável, não é? Reunião mediúnica é um caso particular do intercâmbio. Kardec começou em casa, mas assim que pôde alugou um imóvel. No primeiro quartel do século XX, André Luiz escreveu a obra Desobsessão. E vai comparar o mistério com a construção de um pronto-socorro. Reunião mediúnica tem basicamente duas funções: instruir os encarnados de que a vida não termina no túmulo, de que a gente precisa repensar os nossos caminhos. Porque falarão às mesas pessoas iguaizinhas a mim, que fizeram as mesmas escolhas que eu tenho feito hoje. Então, se o médium vai para a reunião mediúnica achando que está indo salvar espírito, ele precisa prestar atenção, porque quem está indo se salvar é ele próprio. Reunião mediúnica é um caso particular do intercâmbio, que tem como função também, é óbvio, auxiliar os desencarnados que por algum motivo não estão encontrando condições de receberem o auxílio no mundo dos espíritos. Sem o auxílio dos encarnados, os benfeitores continuam auxiliando os desencarnados, é óbvio. Leia Missionários da Luz.
que Alexandre dirá que os benfeitores nos possibilitam a bênção de trabalhar. Por vezes a gente cai na ilusão de acreditar que o tratamento de desencarnado só é feito porque eu vou para o centro. Se eu não for, ninguém é atendido. Fique em casa que você perde a oportunidade de fazer o bem, porque quem precisa ser atendido continuará sendo. Reunião mediúnica nos moldes da doutrina espírita tem uma função que André Luiz explicita no tempo em que foi possível explicitar, início do século XX, a comparação de um pronto-socorro espiritual, onde pessoas adestradas fazem sutura, fazem atendimento, fazem socorro. Por isso a gente não pode pegar na UPA e trazer o vigilante para fazer a sutura e pegar o enfermeiro para fazer a limpeza. Como é que você se sentiria se ao chegar para receber atendimento num pronto-socorro, numa UPA, alguém disser assim, olha, chama o vigilante ali rapidinho porque o enfermeiro não veio, que é o vigilante que vai fazer a sutura hoje, tá? Não seria interessante, certo? Então, a reunião mediúnica é um capítulo do intercâmbio realizado com uma função específica, instruir encarnado, auxiliar desencarnados, por pessoas capacitadas, por pessoas habilitadas e experienciadas nesse processo que é muito particular. Porque até para dizer que alguém está desencarnado, a gente precisa ter jeito, embora ele já saiba que, embora ele já esteja. Você está pronto para saber que já desencarnou? Quando? Antes, durante ou depois do desencarne? Isso precisa de adestramento, habilidade, por isso estudo, treinamento, aproximação. Ah, mas eu quero falar com o Espírito. Quem é que está lhe impedindo? Eu quero fazer intercâmbio mediúnico. Quem é que precisa saber que você fez? Agora, intercâmbio mediúnico nos moldes da doutrina espírita deve ser feito na casa espírita. Porque aqui existe não somente o que os nossos olhos são capazes de enxergar e os nossos ouvidos são capazes de perceber. E os equipamentos que curam os espíritos. E os equipamentos que auxiliam os médios no processo. De onde eles vêm? Do mundo espiritual. Quem os alimenta? A energia fluídica, elétrica, animal, se preferirem chamar, dos trabalhadores da reunião mediúnica. Eu sei, você achava que porque estava na equipe de apoio, sua função era única, cochilar. Não era. A equipe de apoio contribui com a emissão ectoplasmática, se você preferir chamar essa energia assim, para o funcionamento desses equipamentos. Reunião mediúnica não é um trabalho de improviso, porque os espíritos não caem na cabeça dos médios e nem entram pelas suas narinas. Eles são previamente selecionados, porque nem todos nós ainda estamos em condições de sermos ajudados. Então, eles são previamente selecionados. Quem comanda a reunião mediúnica não são os encarnados. Quem a programam e a fomentam não são os encarnados. Por isso ela ocorre onde? Na casa dos espíritos, que é o centro espírita. Eu posso fazê-la por via virtual? Fique à vontade, mas não a chame de reunião mediúnica. Por favor, faça como Kardec. Batize espiritismo, espiritista. Percebeu que Kardec batizou quase tudo que fez? Batizemos esse novo tipo de reunião, porque a mediúnica é na casa espírita. Não, você já completou e já disse. Vamos continuar. Então, o pessoal da organização pediu que, por conta do tempo, a gente fizesse as perguntas, para não passar do horário do almoço e não acabar atrapalhando. Aí, quem tiver dúvida, contribuição, faz na parte da tarde com as oficinas. Tá certo? Foi uma orientação da organização do evento. Pediram só para dizer que tem 2 carros prendendo uma pessoa de sair aqui no estacionamento. É um Fiat com a placa SMV 7615 e outro é um Hyundai com a placa de Jaboatão e o número é 3310. Esses 2 carros estão trancando ali uma pessoa que está querendo sair com o carro. E vamos lá.
Essa pergunta aqui, ela fala sobre a assiduidade na reunião mediúnica. Né, que os componentes da reunião mediúnica tem aquele dia específico para estar lá no centro todo dia. Eu vou usar do Regeneração, por exemplo, é todo domingo, né, às 17 horas tem a desobsessão. Aí está falando aqui da assiduidade, né, do compromisso dos componentes do grupo mediúnico com a reunião mediúnica. Mas ele quer saber assim, e quando tem algum componente que precisa se ausentar por algum motivo, né, tipo, está com algum familiar doente, ou está recebendo visita em casa, ou tem algum outro compromisso, um aniversário. Aí como proceder? Né? Existe um limite de faltas, que você pode faltar tantas vezes, ou então tem algum tipo de imprevisto que é compreensível para que esse membro do grupo possa estar faltando à reunião? Você quer do NEM? Tá bom. Ele disse que porque eu sou do NEM já passou para mim. Tá bom. É importante isso. Se sabe que a base da caridade é o quê? A disciplina. Não é? Tudo que for feito, inclusive também na questão da reunião mediúnica, qualquer atividade da casa espírita, a gente tem que ter o quê? Disciplina. A gente foca muito isso naquela colocação de Emmanuel para Chico, né? Perguntou, disse aí que ele precisaria de 3 coisas, qual? Todo mundo repete. Tem alguns até que dizem que isso é uma impulsão de Emmanuel, foi muito rígido. Não. Qualquer sucesso na nossa vida, seja aí que for. Eu vou me preparar para um concurso. Se eu não tiver disciplina para estudar, eu vou passar? Não. Aí eu vou, como Kardec, ele é maravilhoso. Inclusive, essa colocação mudou minha conduta perante meus estudos assim, normais, porque eu era um aluno medíocre. E quando eu li na introdução do Livro dos Espíritos, o que caracteriza Kardec diz lá? Um estudo sério é a continuidade que se lhe dá. A gente pode pegar essa colocação para onde? Para a reunião mediúnica, para qualquer atividade. É ou não é? Mas por que essa colocação me impactou? Então, eu descobri em mim mesmo que o Espiritismo não é para a gente ver o outro, mas é para a gente, né? É por isso que eu digo que eu estou aí estruturando a fé espírita em mim. Não é fácil não, viu? Mas o que é que eu peguei para mim? Veja bem, eu vou fazer o paralelo com qualquer atividade, inclusive a reunião mediúnica. Eu passei a observar que eu tirava nota vermelha, não sei se ainda é assim, era haja vermelho, né? Aí ia para recuperação, depois ia para ré. Olha, já pensou? Não é? Eu acho que tem gente aqui igual. Então eu percebi com essa colocação que eu não estava levando a sério o quê? O estudo. E passei a estudar. Eu tinha muito o quê? Era uma pessoa que era muito tímida. Hoje estou aqui, sentava lá atrás, tá? Ainda não tinha dificuldade auditiva que tem nesse ouvido, mas imagina, era pior ainda. E não só prestava atenção muito, mas ficava apenas com o professor disso, aí ele não compreendia porque eu não perguntava. Aí, enfim, passei a estudar, procurar outros livros, e aí eu passei a tirar o quê? 7, 8, 10. A professora, quando eu tirava um 6, um 7, eu disse, tá. Veja que o que foi a mudança que eu fiz. Eu não fiquei com a colocação, com a orientação do professor, fui procurar livros a mais. E aí a gente não se bitolar apenas e tão somente. Importantíssimo, porque se a gente quer fundamentação espírita numa tarefa espírita, a gente tem que colocar como centro de atenção da casa espírita o espiritismo. É ou não é? Não é quem está falando aqui, não, porque eu posso estar equivocado. Se eu estou numa casa espírita, eu tenho que colocar como centro de atenção a codificação espírita. E que ela está muito além da gente utilizar obras básicas, não é. Fundamentais. Kardec chamou básico, eles são fundamentais. É só básico, tu sabe, Chico? Não, eu ainda não sei. Básico? Eu ainda não sei toda a fundamentação espírita. Aí imagine reunião mediúnica com essa importância. Agora,
entre tudo isso e a coerência, também a gente tem que levar em consideração. Por exemplo, há relatos naquele projeto Manuel Filomeno de Miranda. É sério ou não é? É um projeto sério ou não? Todos conhecem aqui? Sim. Quem não conhece, por favor. Tá? Qualidade na prática mediúnica. O que foi que no Centro Caminho da Redenção, na atividade mediúnica, porque às vezes a gente confunde com a Mansão do Caminho. Não, a Mansão do Caminho é uma estrutura, tem ruas, né? Incrível, a gente foi lá, né, reivindicar a presença de Divaldo no Luz Forest, fiquei impressionado, a gente foi 2 vezes lá, tá certo? Mas tem o Caminho da Redenção. No grupo mediúnico, vejam lá se não tem, eles levaram em consideração, era mais rígido, por isso que deve haver, é bom que se tenha o quê? Um regimento interno. Mas não é um regimento interno imexível, tem casa espírita, minha gente, tem regimento interno de 100 anos, tem umas que não tem, tá? Eu conheci na comissão estadual, instituição que é regida pelo mentor da mediúnica. Está no estatuto. Quer dizer, tem que se mudar, o estatuto tem que se adequar ao quê? Se muda, na verdade, a gente se adequa, por isso que há atualização de estatuto. E também do que? Regimento interno, que é um documento menor, sintético, porque tem regimento que é maior do que o estatuto, aí complica. Veja, tudo tem que ter coerência. O que é que eles fizeram lá para a gente encerrar? Levaram em consideração a época atual. A época atual está corrida ou não está? Está. Uma geração levava 25 anos de uma geração para outra. Era 25 anos. Dizem os antropólogos, socialistas atuais, os cientistas nessa área. Sabe quanto é tempo agora uma geração passa? 10 anos. Sabe por quê? Aceleração do conhecimento. Eu, quando nasci, minha mãe disse, eu levei uma semana para abrir o olho. As crianças hoje já nascem, oi, tudo bem? E com celular, se brincar. Mandando zap, está dizendo aqui. Aceleramento. É ou não é? Aí o que foi que o pessoal da mansão, menos rígido, levar em consideração, se era mais rígido, atraso, vamos admitir, era 15 minutos, vamos botar um pouquinho a mais. Agora, não deixou de ter o quê? A responsabilidade, a coerência do quê? Da disciplina. Porque se você não tiver disciplina, tá? Aí as pessoas também, voltando Emmanuel, disciplina. Só que as pessoas esquecem o que ele disse depois. Não é? Essa parte é importantíssima. Além de disciplina, agora, já que ele se propôs a um trabalho, veja, como Kardec, eu me referi em uma das perguntas, com o Espírito de Verdade. Eles precisam também estudar Jesus e Kardec. Porque no dia que eu lhe conceder um ditado, um conteúdo mediúnico que vá de encontro a Jesus e Kardec, segue-os e deixa. Sei que tudo é questionável, se questiona até essa colocação, e diz que Emmanuel, ele próprio claudicou aí. Cada um diz o que quer, né? Aqui a gente não tem absolutamente, o objetivo não é isso. Até a exposição de ideias do nosso banco veio aqui, outros poderão vir, na verdade, não por mais por conta do tempo, e foi isso que Kardec fez. Revista Espírita, está aqui. Ele publicava artigos contrários ao Espiritismo, porque ele tinha certeza daquilo que estava lá. Outra coisa, livraria espírita. Ele, o que foi que sugeriu para as livrarias espíritas? Ter livro contrário ao espiritismo. Quantas tem? Eu tentei deixar lá na biblioteca, viu? Porque Deus condena o espiritismo. É um livro de um evangélico protestante, um pastor que, inclusive, eu tentei entrar em contato com ele. Foi ele que me fez estudar espiritismo, porque ele gostou. Um monte de pesquisadores da época provando que o espiritismo é a coisa do demônio. Aí lá na biografia ele botou. Eu estava no início, né? Alexandre Gafoff, Ernesto Bozano, Leão Denis, tudo para dizer. Aí tu estava lá, espiritismo é isso. Aí tinha lá um despacho de uma macumba. Aí eu disse, não, eu estou estudando agora, não estou vendo nada disso. Aí eu fui para onde?
estudar o que ele colocou lá, isso é série de pensadores, de pesquisadores. Eu vi que não é nada daquilo. Numa palestra do Bezerro, ano passado, eu tentei entrar em contato com ele, ele não aceitou. Hoje ele está, se eu estou de cabelo branco, imagine ele. Não é? Então, a doutrina espírita é assim. Eu costumo dizer, o espiritismo não impõe, ele expõe e deixa que cada um tire as suas próprias conclusões. Então, aí o que foi, ele disse, no dia que eu der um ditado mediúnico, deixa-me e segue Jesus e Kardec. Se Chico Xavier não estudar Jesus e Kardec, ele ia ter condições? Não, não ia ter. Então é preciso a gente a gente aprender espiritismo de ouvir, mas também, sobretudo, de pesquisar. E vamos aqui para a última pergunta, faltam 15 minutinhos, mas também uma pessoa pediu para falar que 2 carros outros 2 estão trancando, mais uma pessoa que está aqui precisando sair. Um é da placa PDJ 4406 e o outro, a placa é PCU 4093. Esses 2 carros também estão trancando ali. E mais um aviso que pediram para dar, a gente sabe e nós estamos percebendo e sentindo que o calor está muito grande. E que o nosso evento, o ENAGE, também continua no período da tarde, após o almoço. Então, pediram para relembrar que no período da tarde vão ser as oficinas com os nossos amigos aqui, Francisco, o Wilson e Arthur, que vão ser nas salinhas e que as salinhas são climatizadas. Então, pediram para avisar que, se por acaso tem alguém, né, com uma vontade de ir embora, né, desistir da parte da tarde, fique, porque as oficinas vão ser muito boas e vão ser em salas climatizadas. E o almoço também vai ser nas salas climatizadas, não é isso? Ótimo. Tá vendo? A gente chega num ambiente quente, que é para sentir o calor humano e depois a gente vai. Mas vamos para a última pergunta, gente. São 3 perguntas que a gente leu aqui, vamos resumir uma só, que fala basicamente o seguinte. Presta atenção que essa é difícil de responder. Vamos lá. Como proceder? Eu sou integrante de uma equipe, né, de um grupo mediúnico lá da minha instituição. Como é que nós devemos proceder? Se dentro do nosso grupo mediúnico, da reunião ali, né, dos trabalhos, tem um irmão ou uma irmã que sempre recebe comunicações assim, Bezerra de Menezes para lá, para cima. Joana, Emmanuel, só recebe comunicação de espírito superior, não aceita assim ser questionada as comunicações dessa pessoa, né, desse médium, e que muitas vezes esse médium se coloca como o médium principal da casa, do grupo. Aí, a equipe mediúnica que convive com esse irmão ou essa irmã, como fazer para ajudar esse irmão, né, que como o Arthur falou, provavelmente pode estar passando até por um processo de fascinação, né? Como ajudar uma pessoa que não aceita que está doente, né? Aí, como seria a melhor forma de proceder se dentro da nossa equipe existir uma pessoa com essas características? Esses processos, eles poderiam ser significativamente reduzidos se nós buscássemos trabalhar justamente, primeiro, a continuidade, como o Chico falou, dos nossos estudos. Porque o estudo também tem um momento da gente explicar a questão do comportamento de cada um de nós, e o estudo nos faz amadurecer também mediunicamente, mesmo sem ter feito a parte prática, né? Provavelmente, por dedução, tá? Eu não sei do caso, provavelmente seja um grupo que essa pessoa seja um frequentador antigo, né? E a gente está naquela expectativa de que está tudo certo, já funciona assim há 20 anos e não precisa mudar. Eu lembro que, em certa oportunidade, um companheiro falou, a gente faz há 20 anos e faz muito bem, não precisa mudar. E a gente percebe que esses grupos, em 10 a 15 anos, estarão fadados ou ao fechamento, né? Dos carros porque não há possibilidade de aprimoramento, como o Chico falou, de atualização dos conteúdos, ou então, na verdade, a ficarem reféns a mercê de espíritos inferiores, né? Então, primeira questão, e a outra questão importante, é que se nós tivéssemos o cuidado de fazermos as nossas avaliações de grupamento quanto ao término de cada reunião, esses processos poderiam ser também diminuídos.
Nas nossas reuniões, geralmente, a gente faz a parte prática, né? A gente realiza a parte prática e a gente reserva ali 3, 4... Existem, graças a Deus, as exceções, mas a gente reserva ali 3, 4 minutos para fazer uma avaliação, que não é uma avaliação, é só uma constatação, para perguntar se está todo mundo bem, e a gente encerra a reunião. E a gente esquece que, para todos nós que ainda somos vacilantes no âmbito mediúnico, é muito importante a gente escutar as perquisições, as dúvidas do outro, e a sessão mediúnica, o término dela, a parte de avaliação, é tão importante quanto todo o desenrolar da sessão mediúnica. Então, essas pessoas terminam que não têm a vez, no primeiro momento, ou a voz, de serem escutadas, porque alguns irmãos, né, falam assim, tudo isso é normal, faz parte, deixa para lá, vamos embora. E, na verdade, não vamos embora, vamos ter calma, né? E aí, então, essas pessoas começam a não mais falar porque elas não se sentem respeitadas na sua fala. Por mais que, num primeiro momento, sejam questões fortuitas, mas é muito importante a gente dar a seriedade a cada médium nas suas falas no final da nossa reunião. E aí vem a questão que os falava. Qual o propósito da nossa tarefa? Porque, de verdade, se a gente tem a expectativa apenas da atividade mediúnica, a gente não precisa realmente da sessão. Mas qual o propósito dela? E aí, essas pessoas desinformadas começam a dar vazão a percepções de espíritos que de pouquinho em pouquinho vão minando as suas ideias. Primeira questão pode surgir da seguinte forma: fique tranquilo, eles ainda não estão no seu patamar espiritual, né? Eu sou seu orientador e eles ainda não estão no seu patamar, são crianças espirituais. Você está em uma condição superior a deles. E aí você começa a ver todos os seus companheiros como crianças e você se sobressai. E se a gente observar, quando fala-se da questão dos espíritos mistificadores, eles utilizam a palavra caridade, utilizam a palavra bondade, utilizam a palavra Deus, para que possam ganhar força na sua percepção. E não demora a você entender isso, porque no fundo, quem somos nós como trabalhadores da atividade mediúnica? Somos pessoas que temos as nossas batalhas, os nossos conflitos. E que muitas vezes não temos em nossas casas, em nossos lares, o mesmo reconhecimento e a mesma notoriedade que temos no centro espírita. É por isso que muitas pessoas se dedicam intensamente à casa espírita, mesmo não tendo a sua estrutura familiar ajustada, porque elas entendem que no centro espírita elas têm visibilidade, elas têm voz e elas são reconhecidas. E todas as suas deficiências e todas as suas dificuldades, inclusive as dificuldades familiares, elas acompanham essa pessoa. E aí, o que é que acontece? Essas pessoas começam a entender-se mais reais do que o próprio rei. E essas pessoas começam a trazer percepções que não passam ao menor crivo do estudo como verdades. Como verdades. Como aquela que eu falei da pessoa que falava que 60 anos era o tempo para todas as pessoas reencarnarem. E eu disse, onde você encontrou isso? Não, foi um espírito que me falou. Com certeza, outras verdades desse espírito tornaram-se verdades para ele. Né? E que não admitem, com certeza, uma verificação mínima de O Livro dos Espíritos. Por quê? Para ele, para essa pessoa, aquele espírito é um espírito realmente que é infalível. E isso é muito grave, porque a gente fica nessa expectativa, né, de recebermos essas mensagens, temos esse anseio dessa notoriedade, e essas pessoas, esses espíritos nos dão isso. Percebam que a gente trata a espiritualidade inferior como seres ignorantes, e não o são. Nós subestimamos. Essa é a verdade. Não é temermos, mas nós subestimamos. E aí o que é que acontece? Esse médium, que em algum momento tinha alguma reflexão para fazer, alguma ponderação para fazer no grupo, e não teve tempo, porque nós não dedicamos o tempo devido às avaliações da pós-reunião, ele começou a guardar consigo essas informações. E aí é um passo muito rápido a ele começar a se entender superior a todos os companheiros da atividade e acreditar que tem a competência de receber Jesus, de receber Kardec. E aí, então, ter isso como verdade, mesmo que tratem dos mais absurdos e ridículas exposições. Então, tudo isso, na nossa concepção, pelo que a gente vê, poderia ser diminuído e quase extinguido se nós tivéssemos, primeiro, a continuidade de um estudo sério e, segundo, a possibilidade de avaliarmos nós, indivíduos,
e nós, grupamento mediúnico, o que nós realizamos naquela atividade, naquela noite. E, do ponto de vista da criatura que possa estar passando por um processo obsessivo, que nós todos estamos suscetíveis, tá? Não nos entendamos superiores ou intocáveis, né? Pelo fato de realizarmos atividade no centro espírita. Não. E aí, Kardec traz uma questão interessante. Ele fala que, quando um de nós é identificado passando por um processo, ele fala, há um lobo entre nós. Mas ele não quer expor a criatura humana vacilante, que ainda tem dificuldade, que ainda vai passar por essas influenciações perniciosas. Ele está falando do espírito que está tentando obsidiar o outro. E a Kardec convida que todos possam juntos orar por aquele. O que, infelizmente, muitas vezes, a pretexto de sermos os donos da verdade, nós não fazemos. Quando as pessoas estão passando por um processo de dificuldade, de cunho obsessivo, geralmente a gente afasta elas das atividades e coloca elas, como bem falou Oswaldo, mas coloca elas lá no Vale dos Leprosos. E essas pessoas, ao invés de serem sustentadas para melhorar-se, haja vista que pode ser um processo, e deve ser um processo de momento, elas, na verdade, terminam ficando abandonadas e nós começamos a rechaçá-las como se elas não fossem mais dignas da nossa convivência e do nosso grupamento. Precisa a gente repensar isso, porque Jesus, como ele mesmo fala, não veio para os sãos, né? Gente, não vai dar tempo de vocês dois falarem, tá certo? A gente vai encerrar esse momento agora da manhã agradecendo a Arthur, Wilson e a Francisco. Vamos ter agora um momento de almoço. O almoço vai ser servido aqui no mesmo local onde foi servido o café da manhã. Depois de cada um pegar seu almoço, pode se dirigir a uma das salas para poder fazer a refeição tranquila num ambiente mais agradável, né? A questão do clima. Mas antes da gente encerrar, rapidinho, gente, antes de levantar esses 5 minutinhos, eu vou chamar aqui Jani, que é lá do NECAL, da G2, que ela queria fazer um agradecimento para a instituição. Surgiram algumas outras perguntas, mas aí eu estou orientando o pessoal a perguntar depois a vocês. Agora só deixa eles almoçar primeiro, tá, gente? Não fica lá em cima os bichinhos almoçando e perguntando, não. Deixa eles almoçarem, aí depois pergunta. Isso. Deixa eu subir, que eu sou pequena. Eu sei que está todo mundo agoniado com calor, a barriga roncando, eu vou ser bem breve. Meu nome é Jani Nascimento, eu sou do Núcleo Espírita Caminho da Luz, NECAL de São Martinho. Eu sou mãe de uma criança atípica e gostaria muito, muito mesmo, de homenagear toda a equipe da casa, em nome de Cleia, que acolheu com muito carinho, com muito respeito, as diferenças de uma criança atípica, que a gente não diz crianças normais, mas são crianças atípicas e com tanto transtorno do espectro autista na casa. As 4 crianças que estão, entre elas a minha filha que tem TDAH e TOD, está super de boa. E isso é muito bom para nós espíritas, porque a gente tem a possibilidade do espírito dela e dos que a acompanham estar aqui entre nós aprendendo algo novo. Então, minha gratidão à casa que eu não conhecia e à colaboradora que ficou dando apoio, porque eles têm restrição alimentar, têm restrição de bebida. E assim, eu estou muito feliz em estar contribuindo, inclusive eu lancei até uma proposta que aí vai ser analisada e depois o grupo vai ver se há possibilidade para o próximo ENASE. E muito obrigada.